Cumprimento a todos com a paz de Yahushua, o Filho do Criador. Nesta hora vamos continuar o ensino que estamos fazendo sobre casamento. Eu vou considerar assim que essa sexta seja a 7ª aula, sobre casamento. O Pai tem coisa tremenda para nos falar. Amém. Fique atento, porque nós temos muito o que aprender nesse momento. No curso casamento nós vimos vários assuntos importantes e agora nós vamos ver algo relacionado com o relacionamento conjugal, as bases para o relacionamento conjugal. E eu quero trazer para os amados uma retrospectiva de uma outra pregação feita aqui há poucos minutos pela irmã Sheila, na qual ela mostrou que o perdão liberta. O perdão destrava a vida de quem está preso por falta dele. Por quê? Nós vimos que um ser humano, ele sempre está agindo nele, um espírito guia. Ou é o Espírito Santo, ou é espírito das trevas. E que esse espírito guia, o Pai sabe disso, por isso, quando alguém aceita o perdão de Yahweh, através de Yahushua, então o Pai coloca na pessoa convertida o seu espírito. Para quê? Para que esta pessoa fique tendo condições de agir, pensar e falar de acordo com o que o Pai ensina. E uma das coisas que ele fala é o perdão, perdoar o próximo. A irmã falou do perdão de Yahweh, e eu vou falar de perdão ao próximo. Perdão ao próximo. E quem é o próximo, mais próximo para uma pessoa que é casada? É o seu cônjuge. Os pais são pessoas próximas, mas depois da cerimônia, da solenidade de casamento, a pessoa mais próxima do homem é a mulher. E a pessoa mais próxima da mulher é o homem. Tanto que eles vão confidenciar segredos, intimidades entre si, coisas que não fazem com os pais, nem com os irmãos, Vão entrar numa intimidade muito profunda. Então, o próximo, mais próximo de uma pessoa casada é o seu cônjuge. Estou falando, pessoa casada, não é pessoa que mora junto, não, tá? Nós vamos tratar disso agora. Então, o que percebemos? Yahweh passou milhares de anos preparando a humanidade para receber o perdão dele. Enviou o seu filho, porque é a única forma. Como no planeta Terra não existia nenhuma pessoa sem pecado que pudesse apagar o pecado dos outros, ele mandou o próprio filho dele, porque ele tinha condições e tem de perdoar pecados. Como ele diz em Mateus 9:6, sabei que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então o Pai, Daniel 9:9 diz que o perdão está com o Pai. Salmo 130 diz que o Pai é quem tem condições de perdoar. Mas o Pai mandou o seu Filho. Então, Yahushua é a pessoa enviada pelo Pai para perdoar pecados.
E o que acontece? Presta atenção. Yahushua, o Filho, designa, capacita o ser humano para também poder perdoar. Né? Para perdoar os irmãos, as outras pessoas convertidas. Perdoar incondicionalmente, não. Qual é a condição que um discípulo de Yahushua tem para perdoar um pecado? Se o irmão, ou seja, a outra pessoa convertida, se arrepender. Se não se arrepender, não pode perdoar. E perdoar as pessoas que não são convertidas. Por quê? Porque em Atos 17:30 diz que Yahweh não leva em conta os tempos da ignorância. Então, como o ímpio, a pessoa não convertida, é ignorante em relação à verdade, em relação à palavra, então o discípulo, né, pode perdoar o ignorante nessa situação, se ele não conhece a verdade. Então tem regras para se perdoar, não é só perdoar não. Um outro detalhe que eu quero levar em conta é que as regras para se perdoar são de tal maneira que é preciso haver uma aprovação do Pai para haver o perdão. Vamos ler um texto na palavra do Criador, em Mateus 6 e Marcos 3. Abra logo em Mateus 6 e Marcos 3. Mateus 6, no verso 15, está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Aqui nós percebemos qual é a condição para um discípulo de Yahushua ter o seu perdão. É ele perdoar as outras pessoas. Antes de pedir perdão ao Pai, primeiro perdoa as pessoas que lhe ofenderam. Pronto, resolvido, nenhum problema mais. Em Marcos 3, no verso 28, diz: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os seus pecados e as blasfemas que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então existe somente um tipo de pecado que não é perdoado. É se blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai, do Criador. E blasfemar contra ele é blasfemar contra o Criador. E a blasfêmia é pecado. Eu quero ainda ver com você em Efésios 4, Efésios 4, no verso 32, está dito assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Yahweh em Yahushua, o Salvador, vos perdoou. Como em o seu ungido, o nosso Salvador, nos perdoou. Então, por que devemos perdoar? O discípulo deve perdoar. Porque Yahushua perdoa os pecados do passado, e quando o discípulo peca, que se arrepende, Yahushua perdoa também. O que tem que saber com o casamento? O casamento
é uma realidade que consiste em uma pessoa que nasceu em uma família, um homem, por exemplo, e uma mulher que nasceu em outra família, se unirem para ter uma vida comum, gerarem filhos e educá-los. Então, o que é preciso haver em ambos, presta atenção, muita atenção, é preciso que tanto a mulher quanto o homem tenham capacidade e condições de perdoar. Não, mas a palavra está dizendo que todos nós podemos perdoar. Não, não podemos. Presta atenção. Uma pessoa não convertida não tem condições de perdoar pecados. Por quê? Porque os dela não foram perdoados pelo Salvador. E uma das condições para uma pessoa ter autoridade de perdoar alguém é ter os seus perdoados. E é justamente por isso que Iago diz na sua palavra: se tu perdoares aqueles que te ofendem, eu te perdoarei. Por que o Pai não perdoa sem isso acontecer? Porque Satanás vai ficar fazendo acusação, Satanás usando a legitimidade e a legalidade que o pecador, o praticante do pecado deu a ele, vai ficar querendo, fazer a obra de destruição. E dentro da justiça do Criador, é preciso haver primeiro faxina, primeiro limpeza, primeiro santificação, para depois ter autoridade de purificar, de santificar outras pessoas com as suas atitudes, com as suas palavras. Observa como isso é sério. Então, no casamento, é preciso os dois serem convertidos a Yahushua. Se estão afastados, é preciso os dois virem a fazer a sua renovação da sua aliança, para poder os dois terem condições de perdoar. Pessoa não convertida não tem condições de perdoar. Crente afastado, crente desviado, crente em pecado, não tem condições de perdoar. Por quê? Porque Satanás não deixa. Escuta, presta atenção. O Pai te convidou há pouco tempo, na outra pregação, para tu aceitares o perdão do Pai, para ficares livre, liberto e poder ter vida em liberdade. Então, no casamento é preciso os dois serem convertidos. Aí sim, quando um ofender ao outro, quando um cônjuge fizer mal ao outro, então o outro cônjuge terá condições, legalidade, autoridade em Yahu, em nome de Yahushua, para perdoar aqueles pecados. Isso é muito sério. Sei que muitos estão ouvindo isso pela primeira vez, mas foi para isso que o Pai te chegou aqui, foi para isso. É novidade que você quer na pregação? Pronto, está aí novidades. Novidades para você ajustar a sua vida. Amém. Então, o Pai preparou a humanidade para obter o perdão, mandou o Filho para poder dar o perdão e prepara o discípulo de Yahushua para poder perdoar as pessoas, mas dentro de condições. O Pai só perdoa se o perdão é condicional, se a pessoa perdoar o outro. Yahushua só perdoa se a pessoa se arrepender. E o discípulo só pode perdoar se primeiro perdoar os outros. Então, perdão é dessa forma. Agora, tem um tipo de perdão, tem uma forma de perdão que é incondicional. É simplesmente perdoado, enfim. Qual é essa condição? Qual é essa situação? Presta atenção. Você que está afastado, você que não é convertido, presta atenção. Quando a pessoa entrega a vida a Yahushua, se converte, ou quando renova a sua aliança com Yahushua, então o que acontece? Naquela hora, Yahushua perdoa os pecados cometidos até aquele instante. Perdoa os pecados cometidos até aquele instante. Então, esse perdão é incondicional. É incondicional. Desde que você se ajuste, decida tomar a sua
Assim como no ímpio ele não precisa se arrepender, porque ele não tem condições de se arrepender. Quem está em pecado, quem está afastado, também não tem condições de se arrepender, porque o arrependimento é uma operação especial, que deu um presente. Mas se confessar, se aceitar, reatar a aliança, então vai poder contar com o perdão. Tanto o perdão dos pecados cometidos durante o período em que esteve afastado, como a partir dali, toda vez que se arrepender, será perdoado. Né? Então, o que é que nós estamos deixando claro é que o casal tem que ter condições de um perdoar o outro. Por quê? Porque se os dois não tiverem condições de um perdoar o outro, ou seja, os dois não estiverem na aliança, né, permanecer na palavra, o casamento poderá ser um inferno. E geralmente é. Eu não conheço nenhum em que as coisas vão tudo bem, sem problema. Eu não conheço nenhum. Se existe algum, então me fala. Por quê? Porque luz e trevas não se unem. As trevas não querem deixar a luz brilhando. Ela luta incessantemente para isso. E é preciso você saber que a vida com Yahushua, você precisa saber que a vida com Yahushua faz o inimigo ficar irado e ele vai sempre tentar. Ele é derrotado. Você pode ser vitorioso, mas para ter vitória, precisa perdoar o cônjuge quando ele lhe ofender. Se um cônjuge não perdoar o outro quando lhe ofender, então não terá o perdão de Yahweh, e aí ficarão os dois, né, o ofensor e o ofendido, ficam presos nas garras do diabo, ficam os dois amarrados, e o diabo só solta se um dia houver o perdão de um para com o outro. Você não casou para condenar ninguém, você não pode levar ninguém para o inferno, então por que é que não perdoa? Está entendendo? Então é assim. Eu quero, inclusive, ler 2 textos aqui, um mais direcionado para o homem, que está em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que é que a palavra está dizendo? Que se o marido não tratar a esposa com dignidade, com a honra que ela merece, as orações dele não serão escutadas, ouvidas, nem atendidas pelo pai. Ora, se nas coisas mínimas as orações dele não vão ser atendidas, muito menos o será se ele não perdoar a esposa. E ele, como cabeça de família, ele como cabeça da mulher, estará preso nas garras do diabo por não perdoar a esposa. Ora, sendo cabeça, como é que pode? O que é que vai acontecer com uma família se o cabeça está sob a dominação do diabo? Imagina aí o que acontece quando o comandante de um exército falha. O exército vai de água abaixo. Se um prefeito comete um delito, um erro grave, o que é que acontece? Aquele município entra em pânico, vai para a desgraça. Se um diretor de uma escola comete um delito, o que acontece? Aquela escola vai para baixo, vai para o opróbrio. Assim é uma família. Se o esposo está preso, né, no guia espiritual
mal, o que vai acontecer? Esse mesmo esposo não terá autoridade para ordenar as trevas que recuem da vida da esposa, nem dos filhos, nem das finanças, nem do trabalho, nem das bênçãos. Halamanachou, Ketamanassúria. As bênçãos que o pai entregou. Você está percebendo? Da mesma forma a esposa. Se a esposa não perdoa o seu esposo, olha que coisa séria ela está fazendo. Está levando a autoridade dela para junto de Satanás. Está empurrando o marido para o inferno. Ora, o que significa uma esposa empurrar o marido para o inferno? Significa ela empurrar o marido, ela, porque ela é submissa a ele, os filhos, as finanças, o gado, o carro, o caminhão, tudo que você possui está nas garras do diabo. Então é preciso os dois membros do casal serem convertidos e permanecerem na bênção. Não vai nessa onda de dizer, não, eu vou casar e depois aí vai ter um jeito, vai se converter. Não, primeiro exige, eu só caso como Yahweh manda. Só vou casar se você primeiro se acertar com Yahweh. Se acerte com Yahweh e volte. A receita para se acertar a pregação sobre o perdão de Deus aqui deu. Aceita Yahweh, renova tua aliança, tenha o perdão do passado e aí começa tudo de novo. Essa é a saída, não há outra. Agora, continuar no pecado, continuar como está, né? Não dá certo, só dá errado. É impossível dar certo. Primeiro, pelo que eu falei, luz e trevas não se unem, né? E em segundo lugar, o fato de o inimigo ter legalidade, né? O guia espiritual vai operar não somente nela, mas nele, nos filhos, nas finanças, em tudo. Vai operar em tudo. Então, da mesma forma, a mulher, por isso que no capítulo 3 de 1 Pedro, diz assim, no verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, mulher santa, mulher que perdoa, mulher que se arrepende. E isso vai fazer o marido mudar. Lá em 1 Coríntios 7,14 diz que o convívio de um santo, né, de uma pessoa que permanece santidade, vai transformar o outro. Agora, é bom lembrar que lá em 1 Coríntios fala de pessoas, vamos lá, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então aqui está falando de santificação. Qual é o contexto? Qual é a realidade que está falando aqui? É um casal em que o marido é convertido, está citando aqui, e a esposa não. Ou a esposa é convertida e o marido não. Meu amado, quando é que isso acontece? Quando os dois casaram sem ser convertidos, mas casaram, se tornaram marido ou mulher, marido e mulher um do outro, houve um casamento, alguém foi diante de Yahweh, mesmo que sem direito de fazer, seja uma religião falsa, mas o casal foi crendo que ali estava indo diante de Yahweh. Então foi diante de Yahweh, fez a aliança,
de casamento, crendo que Iarro estaria aprovando. E isso sim é casamento. Mas esse versículo não se aplica a quem vive junto, não se casa e depois vai se santificar. Não. Todos os versos da palavra de Iarro que fala sobre essa história de um marido convertido e outro não, considera, porque o pai sabe que Iarro vindo aqui à terra, presta atenção, Iarro vindo aqui à terra encontraria muitos casamentos feitos fora da palavra, então ali, iriam ter aqueles 4 tipos de casais: homem não convertido e mulher não convertida, homem convertido e mulher não convertida, homem convertido e mulher convertida, e homem não convertido e mulher não convertida. E homem convertido e mulher convertida. 4 tipos de casais. Iarro sabia que quando mandasse o seu filho, iria existir na terra esses 4 tipos de casais. Mas depois que Iarro veio, presta atenção, depois que Iarro veio, e já fazem cerca de 2000 anos, ficou estabelecido que tudo que tem que ser feito tem que ser do jeito que falamos aqui sobre o casamento. Tem que ser celebrado por uma autoridade designada por Iarro, tem que ser feito entre duas pessoas, homem e mulher, convertidas a Iarro, tem que ter essa regra. Antes, convertidos a Yahushua, quem se converte a Yahushua está se convertendo a Iarro também. Pois bem, antes do tempo da vinda do filho, existiam casamentos diversos tipos. Depois da vinda ficou estabelecido. O casamento que Iarro aprova é o casamento feito por 2 pessoas. E quem vive junto sem ser casado não é casado, certo? Então aqui não pode aplicar o esposo, não é esposo. Está dizendo aqui no verso 14, porque o marido, incrédulo, é santificado no convite da esposa. Diante de Iarro não é marido nem é esposa, porque vive junto sem ter casado, vive sem a aprovação dele, sem a autorização dele, precisa se arrepender, resolver esse problema para depois conduzir a vida. Entendeu? É isso aí. Louvado seja Iarro, em nome de Yahushua. Está claro isso? Amém. Recordando mais uma vez, essa é a última. Daqui para o arrebatamento eu não vou mais falar isso aí, viu? Vou logo avisando. O homem, Iarro tem poder para perdoar, mas mandou o seu filho para perdoar, e o filho designa os seus discípulos autoridade para poder perdoar. O próximo, perdoar os irmãos, perdoar aqueles que lhe ferem. O casal, se alguém quer ter vida, quer formar uma família, só pode considerar que a família está formada se houver o casamento. Se houver o casamento. E se não conhece a verdade, se não conhece o Evangelho, vai casar naturalmente. Não é que possa, vai casar. Mas depois vão ter que passar por esse processo. Um se converte, depois o outro. Foi meu caso. No meu caso, eu me casei sem conhecer a verdade. Depois, como eu sofri, eu não quero para ninguém o que eu passei na vida. Aí eu conheci a verdade, me converti, e a esposa não, e os filhos também não. Então me vi dentro de casa, em meio a 5 pessoas não convertidas. Que coisa horrível eu amarguei. Mas filho, esposa, e a palavra diz que nós devemos perseverar, e a palavra diz: crê em Iarro e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Crê em Yahushua e serás salvo tu e tua casa. Eu criei na palavra, então toda a minha casa
aceitou Yahushua como mestre, como salvador, está resolvido, né? Tem uma aliança. Se precisa renovar a aliança, que cuide logo, cedo ou antes que seja tarde. Mas casamento tem que ser feito desta forma. Só pode considerar casado se houver a solenidade de casamento. Só pode viver juntos se tiver casado. Só pode ter relação sexual se for casado. Né? Se for casado. Ah, não, mas eu sou afastado e me envolvi com uma pessoa não afastada. Os dois são afastados, se arrependem, renovam a aliança e voltam para Yahushua, né? E aí está feito, está resolvido. Agora, não querer voltar para Yahushua, aí significa dizer, eu não quero negócio com Yahushua, eu prefiro o inferno. Te cuida cedo antes que seja tarde, porque o arrebatamento aí será breve e os que não forem salvos irão com certeza para o inferno. Louvado seja Yahu, em nome de Yahushua. Amém. Pai, toma esses que estão assistindo, participando dessa bênção que derramaste sobre nossas vidas nesse instante. Toma aqueles que, sendo solteiros, aprendam, né, a tomar conhecimento da verdade e a fazerem os seus casamentos segundo a tua vontade. Aos que são convertidos, mas estão afastados, eu te peço, faz arder no coração dele a decisão de renovar a aliança para poder viver segundo a tua vontade e não amargar o sofrimento, a angústia, a tristeza e a dor, casando-se sem ter o outro cônjuge convertido. E se são, Pai, convertidos e estão perseverando na aliança, abençoa-os ricamente e que estes, Pai, sejam usados por Ti o mais rápido possível para levar a mensagem a outros e salvar muitos que estão vivendo juntos sem ser casados, muitos que estão aí na prostituição através dos namoros, muitos que estão na prostituição através da prática do beijo na boca, do ficado, lambe-lambe, muitos que estão na prostituição pela prática da homoafetividade e muitos que estão, Pai, na prostituição gerando filhos amaldiçoados, que é o caso de homens e mulheres que geram filhos sem ser casados. Pai, o mundo está debaixo de uma situação horrível. Eu te peço, apressa os meus passos e os passos de quantos nos ouvem para levar esta mensagem a muitos e ajudá-los a salvarem-se do fogo do inferno. Eu te peço e te agradeço em nome de Yahushua. Glória a Yah, glória a Yahu. Louvado seja o nosso